Eu aprendi muito com a palavra dada na parte da manhã, me identifiquei com muitas coisas, não é? Aquela parte do regime. E eu estou lembrando, eu estou vivendo atualmente, a minha mulher está fazendo lá, minha mulher, minha filha, mudando o sistema de comer. Então em casa não tem mais farinha normal. É só aquela farinha preta, aquelas coisas, não é? E a minha mulher aprendeu a fazer uma receita de um pão que não vai farinha. O melhor do pão é que você come muito pouco. Hoje eu vi lá, dei uma olhada e ó para cima, fui lá pro pãozinho francês, né? Mas eu não faço mais regime. Eu na minha vida, eu faço regime, fiz regime desde os 15 anos de idade. Eu conheço tudo quanto é regime. Regime da NASA, regime do astronauta, regime do japonês, da terra, da lua. Todos os regimes que você possa imaginar, eu já passei por ele. Então eu não faço mais regime. Agora em casa eu resolvi tirar as coisas que engordam. Então eu tirei balança, espelho, preto. Meus irmãos, o tema, ele é tão... eu pensei, esse tema é fácil, não é? Mas eu vi que todo mundo corria o risco de cair no mesmo versículo, que é o versículo de Romanos 8, 37, parece. Que é, somos mais do que vencedores, não é? Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Bom, vou fugir daí e fui para o Velho Testamento. E o Velho Testamento, eu comecei a ver que tem um leque de guerras e de vitórias, não é, de Israel. E as guerras, Israel ganhava porque o Senhor estava com eles, não é? Vitórias como aquela, por exemplo, do Mar Vermelho, que o exército vinha atrás do povo ali, e eles chegaram na boca do mar, e Moisés então levantou o bastão e o povo passou. É lindo isso. Mas eu peguei um texto sobre Abraão. Aliás, eu ia falar de 2 textos, mas eu dei uma diminuída. Já ontem, antes de eu saber do Beto, eu já tinha diminuído aqui, porque eu vi que nem todo mundo lê o Velho Testamento. E a gente muitas vezes pensa que todos conhecem a história do Velho Testamento, e às vezes você fica falando, não é? E citando o Velho Testamento como se todo mundo estivesse por dentro daquela história, e muitas vezes tem muita gente no auditório que não está boiando. Eu sei que essa aqui, a maioria de vocês conhece, não é? A história de Abraão. Diga aí para o vizinho, quem foi Abraão? Não, eu não mandei perguntar, mandei você explicar quem foi Abraão. Amém, amém. Amém. Você não vai conseguir falar a história de Abraão, contar a história de Abraão inteira aí, né? Mas eu vou falar, para você se situar na história dele, que Abraão foi um homem escolhido por Deus. E você sabia de uma coisa? Você e eu somos homens escolhidos por Deus. Não é? Não pense que Abraão era grande coisa. Era um homem. É um homem, é lógico que a história de Abraão depois, ele vai ter muitas vitórias, não é? Para chegar num nível de fé a ponto de ser chamado o pai da fé, certo? Mas no capítulo 12 de Gênesis, só para vocês irem seguindo, ora, disse o Senhor, versículo 1,
a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De repente, esse homem escolhido por Deus, não é? É chamado para fazer algo. E olha, algo que não é fácil. Primeiro, sai da tua terra. O que significa a terra da gente? Para mim, a cidade de Bauru, eu nasci aqui, não é? Eu tenho alguns lugares que eu vou, algumas lojas, que eu posso levar roupa para casa, para experimentar em casa e não entrar naquela coisinha que me deixa nervoso lá de experimentar roupa, não é? Por quê? Porque eu conheço a pessoa estudou comigo no grupo escolar, estudou comigo no ginásio. A terra da gente, ou na terra da gente, a coisa é mais fácil. Eu que morei em Portugal, eu estava falando até para o Paulo e a sua família esses dias, que lá fora é diferente. Lá fora você é mais um, e além disso, você não é um deles. Você é estrangeiro. A terra da gente... Eu me lembro quando descemos de volta no Brasil, voltamos para a nossa terra, não é? Não é fácil Deus te chamar e dizer assim: Geraldo, sai da tua terra. Cláudio, sai da tua terra. Mas até aí, tudo bem. Mas vem o segundo ponto aqui que diz assim: sai da tua parentela. Sai da tua parentela. Seus tios, não é? A mãe que vem depois aqui, né? Quer ver? Vai da tua parentela, da casa de teu pai. Ele separa o pai. Sai, deixa o pai, deixa a mãe, deixa a família, deixa os amigos que o Beto falou, deixa aqui, aqueles amigos de infância, deixa. E falou para Abraão: vai para uma terra. Abraão, para onde? Ele não falou, mas pensou: não, que eu ainda vou, que eu te mostrarei. E o que fez Abraão? Obedeceu ao Senhor. Aí, você vai virando a página, e Abraão levou um sobrinho chamado Ló, e eles foram ficando mais ricos e conseguindo maior número de gado, de camelos, seja, a riqueza da época, lá, carneiros, né? E começou a ter problemas entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E eles resolveram então separar. Olha, Ló, escolhe aí o lado que você quiser, que eu vou com a minha turma para o outro. Para acabar com esse negócio, cresceu muito e tal. Então tá bom, Ló olhou para um lugar que era verde, colinas. Eu vou para esse lado. Abraão falou: tá bom, eu vou para o outro. Que não era tão fértil, né? Mas era a terra que Deus tinha separado para Abraão. E aqui, quando eu digo Abraão, eu estou dizendo e querendo dizer para a nação de Israel, não é? A nação de Israel, a terra que está lá, que até hoje eles brigam por ela. Os árabes, não é? Os palestinos. Gente, a terra é de Israel.
a terra lá sempre vai ser de Israel. Por quê? Porque Deus deu para Abraão. Não é? É essa terra que eles estão lá. E Ló foi para outro canto. Ló acabou sendo levado depois para Sodoma, para Gomorra, e nós sabemos a história que vem aqui para frente. Eu não vou entrar nisso, porque eu quero chegar num outro ponto. Chegou num ponto, Deus falou assim: de ti eu farei uma grande nação. Aí Abraão falou: mas senhor, nem filho eu tenho, já estou beirando 100. Ele quis dizer, já estou velho, passei da idade, não é? A Sara tinha 90, mas Deus prometeu um filho para Abraão. Demorou. E aí a Sara e o Abraão quiseram resolver a coisa por fora, não é? De uma outra maneira. A Sara tinha uma escrava chamada Agar. Não era escrava, era uma serva, né? Essas mulheres que ajudam a pentear, ajudam, na época lá. E a Sara falou: olha, eu acho que eu já estou muito velha e tal. Não vai dar certo esse negócio, vai. Talvez seja você ter um filho com a serva. Abraão falou assim: ah, não. E teve. Foi lá e teve. E nasceu Ismael. Nós sabemos da história. Ismael é o pai de toda a nação árabe, que até hoje é inimigo dos judeus. E os dois tinham o mesmo pai, o pai Abrão. Tanto a nação árabe veio de Abraão, como Israel veio de Abraão. Quer dizer, ele podia ter ficado sem essa parte da história, que não é pouca. E eles estão vivendo isso até hoje. Não é? Bom, esse é Abraão. Nasce depois o filho da Sara. Esse era o filho da promessa. E o que acontece? Ele cresce um pouquinho, eles desmamam, ele cresce mais um pouquinho, ele tem aqueles rituais todos dos judeus com as crianças. E de repente nós vamos chegar no capítulo 22, é aqui que eu quero chegar, para nós meditarmos nesse texto. 22, versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gente, é um pedido de Deus para Abraão. Está certo que aqui tem uma explicação. Pôs Deus Abraão à prova, mas não avisou Abraão que era a prova. Não é? Ele falou: olha, toma o teu filho, aquele filho que demorou para nascer, aquele filho que quando cresceu, Abraão era muito mais velho do que o Ed. Ele era muito, a diferença da idade de Abraão e de Isaque era muito maior do que a do Ed com o Josué. E olha que o Ed sofre. Ele não tem mais aquele vigor físico, né? Ele está naquela do... Pega esse filho. E o que Deus ainda fala? Único filho.
Esse único filho. Porque também Abraão não ia falar assim, que filho? Não, é esse filho, o único filho, Isaque. Leva, coloca ele no altar, com o cutelo, sangra, não é que tinha que sangrar a ovelha, e põe fogo. Eu não vou falar da parte de Deus, né? Porque tem gente que fica pensando, que Deus é esse? Era o Deus que Abraão conhecia. O Deus que estava provando para Abraão que era o seu Deus. Desde quando ele escolheu Abraão. Mas eu vou falar da parte de Abraão, homem. Diz aqui, que isso já era noite, diz aqui que ele levantou de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, único. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O Beto falou que quando recebeu a notícia que ia falar hoje cedo, perdeu o sono. Será que Abraão dormiu tranquilo aquele resto de noite? Não fala nada aqui. Mas vocês que são pais, será que ele dormiu? Eu garanto que não. Talvez tenha passado na cabeça desse Abraão tudo que passou na sua em poucos instantes agora. Mas que Deus, ele deu, agora ele vai. Agora, talvez, mas o fato aqui é que Abraão tomou a atitude de obedecer ao Senhor. Diz aqui, disse Deus, Abraão, e no versículo 1, ele diz, eis-me aqui. Ah, se ele soubesse qual que era o motivo, né? Mas ele disse, eis-me aqui. Pegou o filho. E aqui diz no texto que ele demorou 3 dias para chegar mais ou menos perto do lugar. 3 dias de viagem, descanso à noite. O que será que passou na cabeça de Abraão? 3 dias, Beto. 3 noites. Ele devia olhar para o filho, pensar, bom, Deus mandou, algo ele deve ter. Ele deve ter ido assim quase que em silêncio, falando muito consigo mesmo, mas em momento algum diz aqui que ele pediu para Deus explicação. Versículo 5, então disse, ou melhor, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Tudo que não servia para adoração, ele deixou ali naquele lugar. O jumento e os 2 servos. E pegou quem? O filho, a lenha e o cutelo, que era o facão próprio para a imolação. Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele falou isso, mas na cabeça dele estava assim, bom, eu vou voltar sozinho. Não, nós voltaremos. De alguma forma, eu acho que na cabeça de Abraão,
Estava que Deus ia fazer alguma coisa, ressuscitar o filho dele, não é? Mas ele obedeceu. Eis-me aqui, Senhor. O pior vem agora, quer ver? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Quer dizer, o filho é que levou a lenha. Ele levou o fogo, porque naquela época não tinha fósforo, muito menos binga, né? E ele levou o fogo aceso e o cutelo. Ele e o filho. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha, ele falou: Deus proverá. Eu sei lá o que eu faria, viu, Beto? Mas Abraão disse: Deus proverá. Fique tranquilo, Deus proverá. E quando chegou no local, ele ergueu um altar, colocou a lenha, amarrou o filho e colocou sobre a lenha. Sem perguntar nada, ele colocou aquele filho único dele no lugar do cordeiro. Levantou o cutelo. E só daí o anjo do Senhor chamou Abraão: Para com isso, Abraão. Agora eu sei que você teme ao Senhor. Eu não sei se nós já chegamos nesse tipo de vitória. Porque essa foi uma vitória de Abraão. Passou pela prova, não é? Que Deus preparou. Você fala assim: mas que Deus, né? Que Deus. Fique frio. Porque Deus fez o mesmo. Deus pegou o seu filho único, unigênito, preparou a cruz, só que anjo nenhum interrompeu. E sabe por quê? Por tua causa, por minha causa. Amém? Tua causa, minha causa. E é por isso que tem aquele mais lá. Porque eu estava vendo as vitórias do Novo Testamento, do Velho Testamento. São grandes vitórias de guerra, vitórias esquisitas. Eu ia falar hoje sobre aquela que o pessoal fica rodando o Jericó 7 vezes, não é? E guerras atuais até, aí a guerra de 67, eu não lembro, mas que eu acompanhei, que eles venceram assim em 7 dias. Um inimigo que disse que ia varrê-los para o mar. Mas por que venceram? Porque o Senhor estava com eles. Por que venceram as guerras do Velho Testamento? Porque o Senhor estava com eles. Eram vencedores. Os outros povos respeitavam os judeus, porque o Deus deles fazia maravilhas nessas guerras e tudo mais. Mas por causa do Filho de Deus, foi acrescentado aquele mais lá.
aquele mais, que dá a impressão que não é quase nada, mas é muito mais. Sabe por quê? A vitória já está garantida. Eu não sei se você, naquela época do Mike Tyson, que ele derrubava os adversários em poucos minutos, né, poucos segundos, não sei quem que lembra disso, é uma história recente, né? E eu não sei se você teria coragem de entrar no ringue para fazer 1 minuto com ele, contra ele. Eu não. Eu não. A não ser que ele tivesse desmaiado, deitado. Aí eu ficava meio de longe, mas ficava lá em cima 1 minuto, não é? O nosso inimigo, Cristo já venceu. Ele está ferido de morte. Tem mais chance. E quando ele te chama e me chama, e diz, vai, pode ir. E no Novo Testamento ele nos chamou para sermos discípulos. Não é? No Novo Testamento ele nos chamou para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho falando, pregar o Evangelho com exemplos de vida, pregar o Evangelho com a família, com tudo aquilo que o Beto citou ali, que foi uma bênção. Não é? Sermos exemplos para os filhos, para aqueles que trabalham conosco, para os irmãos. E Deus mandou, através de Cristo, ide, fazei discípulo, pregai o Evangelho. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.